Olá pessoal, então vamos para a nossa aula de língua portuguesa aqui do 7º ano da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Certinho? Então vamos para a nossa aula de hoje, dia 8 de fevereiro, terça-feira. Certo pessoal, então vamos fazer uma revisão de alguns conteúdos que vocês estudaram no 6º ano, tá bom? Da língua portuguesa, alguns que eu acho que seja importante que a gente revisar para quando nós começarmos mesmo na próxima semana, o restante da aula a gente já tá mais aperfeiçoado dentro de alguns assuntos, tá bom? Então, o que nós vamos recapitular um pouquinho, que eu vi que vocês esquecem muito rápido, é sobre os substantivos, tá? Então, o que é substantivo? É aquela palavra que ela dá nome a alguma coisa. Dá nome a um ser, dá o nome a um lugar, a sensações, sentimento, objeto, ações, entre muitos outros elementos, tá? Então, substantivo, ele vai dar nome a alguma coisa. Exemplo, casa é um substantivo, sapo é um substantivo, felicidade, bondade, madeira, ponte, pessoa, flor, tá? Cachorro, ventilador, caderno, TV, tudo isso é substantivo. E nós temos vários tipos de substantivos. Nós temos substantivos que são próprios, comuns, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado e temos o substantivo coletivo. Vamos relembrar um pouquinho de cada um deles. Certo, então vamos lembrar aqui alguns dos substantivos, tá? Nós temos o substantivo próprio e comum. O próprio, ele nomeia um ser específico. Então, e o comum, ele nomeia seres e elementos de um mesmo grupo, mas sem especificar. Exemplo, quando eu digo país, pode ser qualquer país. Então, país é um substantivo comum. Já o Brasil, eu estou especificando qual é o país. Então, Brasil já é substantivo próprio. Eu posso dizer menino, menina. É um substantivo comum, porque pode ser qualquer menino, qualquer menina, tá? Agora, quando eu digo Camila, Carlos, Mateus, Lucas, João, é um substantivo próprio, porque ele está especificando qual é o menino, qual é a pessoa, tá? Eu posso dizer povoado. Ah, pode ser qualquer povoado. Povoado é um substantivo comum, tá? Porque pode ser qualquer povoado. Agora, quando eu digo povoado, aldeia. Aldeia é um substantivo próprio, porque está especificando qual é o povoado, ok? Agora, o substantivo concreto e abstrato. O concreto são aqueles que não dependem de outro para existir. Eles têm a existência própria deles, tá? Já o substantivo abstrato é aquele que ele não possui uma existência própria. Ele precisa de um outro ser para poder ter a sua existência, tá? Exemplo do substantivo concreto, mesa. Mesa, ele não precisa de ninguém para poder existir, tá? Ele tá ali, a gente vê a mesa, a gente pega na mesa, a gente toca na mesa, a gente sabe que ele existe, que ela existe. A gente tem uma imagem concreta dela. Deus, a gente, mesmo se a gente não existisse, a gente sabe que Deus existe. A gente tem uma imagem concreta de Deus, sabe que ele existe. A luz, da mesma forma, mesmo se eu não existisse, a luz existiria. Eu tenho aquela imagem concreta da luz. O carro, a nuvem, são objetos substantivos concretos. Já carinho, para existir o carinho, precisa que uma outra pessoa faça aquilo, pense naquilo, faça a existência daquilo, faça com que aquilo exista. Carinho, a felicidade, a saudade, o amor, são sentimentos, sensações que eles não têm uma existência própria, eles precisam que um ser faça com que ele exista, tá bom? Ok, agora vamos para mais alguns substantivos, mais 5 aqui, tá? Nós temos substantivo simples e composto. O simples, ele é formado só por uma palavra. O composto, ele é formado por 2 ou mais palavras. O simples, couve, chuva, pé, parede, pão, tá? Substantivo simples. Composto, ele já vai juntar 2 ou mais palavras. Exemplo, couve, flor. Olha aí, juntou o couve e juntou a flor. Guarda-chuva.
Já juntou duas palavras também, guarda e a chuva. Pé de moleque, juntou três palavras, o pé, o de e o moleque. Tá? Então, substantivo simples, só uma palavra, composto duas ou mais. Primitivo e derivado. Primitivo é aquela que que dá origem a outras palavras. Já o derivado é aquela que vão surgir de outras palavras. Exemplo, substantivo primitivo, jardim, cavalo e jornal. Derivado é aquela que vai derivar, que vai surgir a partir de outras palavras. Exemplo, jardineira. Ela partiu, ela surgiu, ela derivou do nome jardim. Tá? Então, jardim é primitivo, jardineira é derivado. Cavaleiro surgiu da palavra cavalo. Então, cavaleiro é derivado e cavalo é primitivo. Jornalista. Jornalista, ele derivou da palavra jornal. Então, jornal é primitivo e jornalista é derivado. O substantivo coletivo é aquele que ele transmite uma ideia de agrupamento. Mesmo quando o nome estiver no singular, mas se ele estiver dando uma ideia de que está agrupando seres ou coisas da mesma espécie, ele é um substantivo coletivo. Exemplo, enxame. O que é enxame? Ele é um conjunto, ele é um grupo de abelhas. Muitas abelhas juntas nós chamamos de enxame. Então, enxame é um substantivo coletivo. Cardume. Cardume é um agrupamento de peixes. Então, cardume é um substantivo coletivo. Molho. Molho é um agrupamento de chaves. Quando tem muitas chaves juntas, a gente diz que tem um molho, tá? Então, molho é um substantivo coletivo. Vara. Vara é um coletivo de um agrupamento de porcos. Então, tem um agrupamento de porcos, nós temos que ali ter uma vara. Vara é um substantivo coletivo. E os substantivos, eles têm também a sua flexão, tá bom? Eles podem ter a flexão de gênero, número ou grau. Gênero, quando ele é masculino ou feminino, tá? Lembrando que nós temos vários tipos aí que a gente pode dizer que tem essa flexão de gênero. O gênero, ele pode ocorrer nesta forma aí, ó. O filho, a filha, tá bom? Ele pode ocorrer de o homem, a mulher. Agora, nós temos também aquela flexão de masculino e feminino de um nome só, que ele pode ser as duas coisas. Exemplo, bebê. Quando eu digo bebê, ele pode se referir tanto ao masculino quanto ao feminino. Aí eu posso dizer o bebê e a bebê, tá bom? Nós temos também aquele tipo de gênero masculino e feminino que ele não é relacionado a um ser vivo, tá? Mas ele também não se associa a sexo. É o sexo masculino ou o sexo feminino. Não, ele só é o gênero masculino ou feminino. Exemplo, aldeia. A gente diz a aldeia. Ela não é nem o sexo masculino e nem de sexo feminino. Só é o gênero. A aldeia, gênero feminino. A estrela, gênero feminino. O sinal, gênero masculino. O papel, gênero masculino, tá? Em número, o substantivo ele pode ser tanto singular como plural. Exemplo, a pessoa, as pessoas. O livro, os livros. A cadeira, as cadeiras, tá? E grau, ele pode estar no aumentativo ou no diminutivo. Nós temos pai, paizinho, paizão. Avô, avôzinho, avôzão, tá? Então, grau aumentativo e grau diminutivo. Ok, amados? Então, qualquer dúvida, acompanhe novamente o slide falando sobre os tipos de substantivos e a flexão do substantivo. E no grupo do WhatsApp eu mandei para vocês um documento. Ele tá em Word, ele também tá em PDF, tá? Que tem celular que abre um documento e tem celular que abre outro, mas é a mesma coisa nos dois. E nesse documento, ele tem alguns exercícios. Vocês vão abrir esse documento, vão copiar o exercício no caderno, responder. E na próxima, quando eu estiver na aula aí presente, nós vamos fazer a correção e eu vou corrigir o caderno de vocês com esse exercício, tá bom? Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.